Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Hoje, penúltimo dia do livro de Provérbios, dos versos 25 ao 27. Entrando no capítulo 25, meus irmãos, o livro aqui no verso 1 retorna os provérbios de Salomão, observando que foram capitulados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. O reinado de Ezequias, 200 anos após o de Salomão, foi uma época de renascimento, o que explica seu interesse na compilação dos provérbios do antigo rei. Nos versos 1 e 2 do capítulo 25, a glória de Deus e a glória dos reis, sendo que, neste capítulo 25, a sabedoria ensina rei e súditos a temer a Deus e à justiça. Aqui, esse sábio rei, o rei Salomão, destaca duas verdades profundas estonteantes. A primeira delas é que a glória de Deus é encobrir as coisas. Ele é sempre maior do que podemos compreender. Suas obras são sempre maiores do que nossa mente pode destacar. Quem pode compreender aquele que é autoexistente, imenso, infinito, eterno e imutável, onisciente, onipotente, onipresente e transcendente? Quem pode discernir todos os segredos de sua vasta criação? A criatura não pode ser maior nem igual ao Criador. A segunda verdade é que a glória dos reis é esquadrinhar essas coisas insondáveis. Sempre que uma lei da natureza é descoberta, um mistério da ciência é decifrado e o universo colossal é compreendido, ficamos extasiados, ainda que em partes, com essas coisas. Essa é a glória dos reis e dos cientistas. A glória de ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor o Criador. No verso 3, Salomão, mesmo com sua alta sabedoria vindo de Deus, não conseguiu decifrar o segredo do coração do rei, ou o coração humano. Certamente, essa é uma tarefa grande demais, até para o maior dos reis e para o mais perito dos sábios. Somente Deus sonda os corações e conhece o insondável. Nos versos 4 e 5, a escória precisa ser removida. A contaminação sempre enfraquece e empobrece um produto nobre. A escória misturada com a prata torna esta última um produto sem valor para os ouvires. Quanto mais pura for a prata, mais bela, mais nobre, mais útil é e mais valorosa ela se tornará para os ouvires. Então será convertida em joia preciosa, em adorno admirado, em tesouro esplêndido. Assim também ocorre na vida política. Quando um governante mantém nos escalões de governos pessoas corruptas, abrigando perversos debaixo de suas asas e deixando-os soltos para assaltarem os cofres públicos, seu trono torna-se uma fortaleza de opressão e um covil de ladrões. O governante não pode roubar nem deixar roubar. Quando o governo tira o perverso de sua presença e passa a trabalhar com gente capaz e honrada, seu trono se firma na justiça e o seu reino terá prosperidade e paz. No versos 6 e 7, a humildade tem seu lugar. É melhor humilhar-se e ser exaltado do que exaltar-se e ser humilhado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba é a sala de espera da queda, mas a humildade é o caminho mais seguro para a honra. A soberba traz vergonha e o opróbrio, mas a humildade é a coroa de prestígio e glória. No verso 8, brigar não compensa. Os versos 9 e 10, não espalhe contendas. No verso 11, como é boa uma palavra boa. A palavra proveitosa não é, porém, aquela que sempre procura agradar a ouvidos sensíveis. É melhor a palavra que conforta com amor do que aquela que bajula com hipocrisia. No verso 12, o sábio verdadeiro escuta os conselhos. Salomão emprega essa figura de riqueza e beleza para descrever o sábio conselheiro diante de um ouvido atento. O nécio é aquele que, ao receber uma repreensão, torce o nariz e recusa corrigir-se. O tolo não dá valor à sabedoria, porém, o sábio repreensor, quando encontra um ouvido atento, percebe que suas palavras são sorvidas com avidez. Seus conselhos são escolhidos com humildade. A repreensão do sábio não visa humilhar uma pessoa que a escuta, mas por objetivo de ajudá-lo na caminhada da vida. O ouvido atento dá mais valor à repreensão do sábio do que à bajulação do hipócrita. No verso 13, seja um mensageiro fiel. No verso 14, não seja um gabola, aquele que se gaba de tudo. O gabola é um mentiroso, suas palavras não merecem confiança. Ele é prodígio de bondade apenas nos lábios, porém suas mãos nunca se estendem para socorrer o aflito. Sua bondade é uma miragem,
Seus feitos de misericórdia são uma ficção. Suas promessas são uma frustração. O gabola é como uma nuvem passageira e vento uivante que não produz chuva por onde passa. No verso 15, a longanimidade é poderosa. No verso 16, a moderação é uma virtude. No verso 17, seja um bom vizinho. Cultivar boas amizades é uma das grandes bênçãos da vida. A melhor maneira de fazer um amigo é ser amigo. A melhor maneira de conquistar a simpatia é semear afeto e respeito. O amigo é aquele que está ao seu lado não apenas nas horas felizes, mas também nos obstáculos da vida. Contudo, até nessa relação mais próxima de comunhão com o próximo, precisamos ter discernimentos. Há momentos de visitar o amigo e momentos de respeitar sua privacidade. Há momentos de estar na casa do próximo e momentos de ausentar-se de sua casa. Uma pessoa sem limites, que está constantemente na casa do seu próximo, torna-se inconveniente. Em vez de cativar simpatia, torna-se motivo de enfado. Em vez de ser bem-vindo quando chega, é um alívio quando sai. É melhor ser convidado pelo próximo à sua casa do que agir como um intruso. O bom vizinho sabe respeitar o espaço e a privacidade do outro. Há pessoas que, embora distante fisicamente, estão perto do coração. Há outras que, embora apegadas fisicamente, são indesejáveis ao coração. No verso 18, o falso testemunho é um perigo. Levantar falso testemunho é negar o amor, disseminar o ódio e abrir abismo onde deveríamos construir pontes. A pessoa que levanta falso testemunho do próximo é um perigo, uma ameaça, uma arma mortal. Sua presença é nociva e sua boca é um poço de perdição. No verso 19, a pessoa desleal não merece confiança. No verso 20, não extravase a alegria perto de quem sofre. Ou seja, irmãos, são pessoas que se alegram com a derrota dos outros. Os versos 21 e 22, quando socorremos as pessoas que nos aborrecem e fazem o bem a elas na hora de sua necessidade, toda a resistência que elas possam ter contra nós cai por terra. E o caminho da reconciliação é pavimentado. Então, o próprio Deus, a fonte do amor e o inspirador do perdão, nos recompensa. Esse perdão é incondicional, não é fruto de uma personalidade dócil, nem resultado de uma bondade inerente, mas a expressão da graça de Deus que flui através de nós. O verso 27 diz: o sábio que comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Aqui o sábio está falando das pessoas que se vangloriam de tudo. A soberba não é honra, mas vexame. Não devem ser nossos lábios os que nos honram. A autopromoção é uma atitude indigna e reprovável. Isso não é postura de um cristão maduro. No último verso do capítulo 25, a importância do domínio próprio. O domínio próprio é fruto do Espírito, não é produto de uma personalidade dócil, nem de um temperamento brando. Quem não tem domínio próprio não tem muro de proteção, está sempre sujeito a muitas invasões. Sua vida fica exposta a perigos constantes. Quem não se controla é controlado pelos outros e está à mercê das circunstâncias. As outras pessoas determinam seus sentimentos e suas ações. Quem não tem domínio próprio é um indivíduo vulnerável, que pode ser atacado e devastado a qualquer momento. Como uma cidade derribada que não tem muros, uma cidade sem proteção está sujeita a invasões e saques. Assim é a vida daquele que não tem domínio próprio. O indivíduo destemperado emocionalmente pode até parecer valentão, mas ao cabo revela-se muito fraco. O indivíduo que não tem domínio próprio é seu próprio inimigo. Antes de ser derrubado por forças externas, é vencido por si mesmo. Ele cria e atrai a maioria de seus problemas. É vencido por seu próprio descontrole. É dominado por suas próprias paixões. É esmagado pela sua própria intemperança. Por outro lado, aquele que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Quem domina a si mesmo é mais forte do que aquele que domina os outros. Meus queridos, agora entrando no capítulo 26, a sabedoria instrui acerca da conduta desonrada. Fala do insensato e do tolo. No verso 1, a honra não convém ao insensato. O insensato, quando colocado no lugar de honra, usará esse ponto para engrandecer-se e não exaltar Deus. Ele apegará a esses privilégios para servir do próximo e não servir ao próximo, longe de ser um diácono de Deus a serviço do povo. Não honre aqueles que não merecem honra. Não exalte aquele cuja conduta é reprovável. Não coloque no pedestal aqueles que não têm estrutura moral para serem honrados. Exaltar o soberbo é tornar-se ainda mais ruidosa a sua queda. Honrar o insensato é agravar ainda mais seu pendor para a insensatez.
No verso 2, assim como os pássaros são livres para voar e contemplar lindos cenários, também está livre da maldição aquele que vive piedosamente. A maldição é consequência da desobediência. Não precisamos ter medo de maldições, pois em Cristo somos benditos de Deus, guardado eternamente por Ele. No verso 3, o insensato vive debaixo do chicote. Suas costas são o endereço mais correto dos açoites. A vara é o seu quinhão. Como o cavalo recebe açoites e não se emenda, como o jumento tem freio na boca e não obedece, assim o insensato vive apanhando e não aprende. Suas costas não se cansam de receber açoites e mais açoites. O insensato geme, esperneia e chora, mas se recusa a emendar seus caminhos. A dureza do seu coração só produz mais açoites em seus lombos. No verso 4, evite discutir com o insensato. É perca de tempo. No verso 5, como responder ao insensato? À primeira vista, esse versículo percebe estar em total contradição ao anterior. Você não deve responder ao insensato segundo sua astutícia, para que não se torne semelhante a ele. Você deve responder ao insensato segundo a sua astutícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. O ponto é este. Entrar no jogo do insensato é responder conforme sua tolice e imitá-lo. Porém, contradizer o insensato é dar a sensação de que ele é sábio aos seus próprios olhos. Os dois textos ensinam a mesma verdade pelos dois lados da moeda. Com o insensato não se aguenta. Ele gosta de discutir ideias, mas não de aprender. Gosta de pôr sua visão tola e míope, mas não de aprender a sabedoria. Gosta de ficar no campo da discussão, mas jamais se dispõe a entrar na arena da ação. O insensato se olha no espelho e não vê seus defeitos, enxerga apenas suas supostas virtudes. Ele discute suas ideias e não vê suas contradições, apenas suas supostas coerências. Ele encara as palavras lúcidas do sábio apenas como um punhado de ameaças à sua fortaleza de palha. O insensato vê, mas não enxerga, escuta, mas não ouve. Estuda, mas não aprende. Seus olhos são vendados, sua mente está embotada e o seu coração está endurecido. Por isso, no verso 6 diz que o insensato não é um bom mensageiro. No verso 7, a boca do insensato não é confiável. No verso 8, mais uma vez, não dê honra ao insensato. No verso 9, as palavras do insensato machucam. No verso 10, valorizar os insensatos é um perigo total. No verso 11, o cão que volta ao vômito. O cão, embora seja um animal de estimação, é irracional. Não tem noção do quão nojento é o seu vômito. Por isso, volta ele depois a expeli-lo, porque o cão não é regido por discernimento e sabedoria. Torna-se seu vômito e come aquilo que lançou fora, alimentando-se daquilo que ele fez mal. Ingere aquilo que naturalmente seu corpo rejeitou. Não poderia existir figura mais repugnante do que essa, pois é exatamente isso que acontece quando o insensato reitera sua astutícia. Ao proferir palavras tolas, reafirmando-as, ele volta ao seu vômito. Ao contar piadas imorais e repeti-las à exaustão, rasgando-a em ruidosas gargalhadas, ele volta ao seu vômito. Ao narrar com orgulho as peripécias feitas sob o manto das trevas, contando isso repetidamente, como se estivesse destilando o extrato mais puro da sabedoria, ele volta ao seu vômito. Como é tolo o insensato! É comparado a um animal irracional na prática de seu repugnante instinto. Passando ao verso 13, as desculpas infundadas do preguiçoso. O preguiçoso viu ameaça onde não havia ameaça, mas o verdadeiro leão que ele viu nas ruas é a pobreza que chegará certeira, e desse leão ele não escapará. No verso 14, o conforto do quarto é para o preguiçoso, é para ele maior do que as maiores conquistas do trabalho. Sua recompensa é descansar um pouco mais até que a pobreza bata sua porta, como um leão esfameado. Então seu leito ficará cheio de espinhos, e seu quarto será território de sua destruição. No verso 15, o preguiçoso tenta desincompatibilizar até mesmo do esforço mais elementar e necessário à sobrevivência. Não consegue terminar nada que começa. Ele se levantou para comer, mas acha penoso levar a comida à boca. Essas pessoas estão dispostas a qualquer coisa, menos a fazer algum esforço, ainda que isso represente a própria sobrevivência. Isso prova de forma peremptória que a preguiça não tem limites. Entrando no verso 17, não ponha seu nariz onde você não foi chamado. No verso 18 e 19, não brinque com coisa séria. Brincadeiras têm limites. Não se brinca com coisa séria. Ninguém faz coisa errada com boa intenção ou engana o próximo apenas como um passatempo. Nossas palavras têm consequências. Nossas atitudes provocam efeitos bons e ruins. Nossas ações nunca são neutras.
Um enganador é como um louco que lança fogo, flecha e morte. Por onde ele passa, transtorna o ambiente e machuca as pessoas. No verso 21, não seja um criador de confusão. No verso 22, a fofoca pode parecer uma comida fina para os invejosos e os amantes das intrigas, mas essa comida está contaminada e fará mal ao corpo e à alma. Essa comida fina intoxica o coração, atormenta a consciência e rouba as alegrias da alma. Essa comida não nutre, enfraquece, não produz saúde, adoece, não dá vida, mata. Por isso, não desgute fofocas. Queridos, para não ficar muito extenso, pulamos aqui para o capítulo 27. O sábio nos ensinará sobre os relacionamentos humanos. No verso 1 do capítulo 27, o futuro não nos pertence. O futuro pertence a Deus. Não o dominamos, nem temos capacidade de administrá-lo. Gloriarmos no dia de amanhã é tola pretensão, arrogante previsão e falsa segurança. Tiago, em sua epístola, nos alerta. Não é sensato dizer, hoje e amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos e teremos lucros. E por que não é sensato fazer este tipo de planejamento? Porque não sabemos o dia de amanhã. Nossa vida é vulnerável. É como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Devemos viver cada momento da vida em profunda humildade e plena dependência de Deus, sabendo que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Longe de nos gloriarmos no dia de amanhã, devemos nos gloriar em Deus, em cuja mão está o nosso futuro. No verso 2, o autoelogio não cai bem. Só aqueles que dependem do reconhecimento dos outros cometem tal tolice, pois louvar a si mesmo é desgastar a própria imagem. Uma pessoa humilde não faz propaganda de suas obras. O indivíduo humilde não estadeia suas virtudes. Seja, portanto, outro que lhe dê honra. Seja o estrangeiro, e não seus próprios lábios. A soberba é condenável, é extrema insensatez. No verso 3, o peso da ira do insensato. Se existe tipos de ira, há uma ira pecaminosa. Essa ira é a ira injusta. É a ira contra a prática do bem e contra a promoção da verdade. Há pessoas que promovem o pecado e escarnecem da virtude. Aplaudem o vício e zombam da sobriedade. Alegram-se com a justiça e entristecem-se com os avanços do bem. Essa é a ira do insensato. Essa ira é mais pesada do que a pedra e uma carga mais pesada do que a areia. No verso 4, a inveja é muito perigosa. O furor é cruel e a ira é impetuosa. Mas a inveja é insuportável. O invejoso é uma pessoa intragável, e sua inveja é mais pesada do que a pedra, mais violenta do que a fúria e mais avassaladora do que a ira. No verso 5, quem ama confronta. A repreensão franca é símbolo de amor responsável. E o amor encoberto é sinal de fraqueza covarde. A repreensão franca traz cura. O amor encoberto prolonga a enfermidade. A repreensão franca promove a santidade. O amor encoberto favorece o pecado. No verso 6, o amigo que ama confronta com firmeza para restaurar. A hipocrisia que beija engana para derrubar. A aspereza do amigo é melhor do que a maciez do hipócrita. A ferida do amigo é melhor do que o beijo do enganador. O confronto do amigo é melhor do que a bajulação do traidor. Essas são as feridas do amor. No verso 7, a alma é enfastiada. Uma alma enfastiada olha para o alimento mais excelente. Em vez de valorizá-lo, pisa-o. Em vez de saboreá-lo gostosamente, calca-o sobre os pés. Rejeita aquilo de que o faminto necessita. Despreza o que seria o melhor alimento para o necessitado. Oh, que tragédia! É rejeitar o melhor de Deus como se fosse algo sem valor. No verso 8, cuidado o pezinho onde pisa. O homem longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Está em perigo eminente. Esse homem que vagueia longe de casa não é o mendigo que foi despejado de sua casa, que anda perambulando pelas ruas porque nunca teve um lar, mas é o homem que caminha desatento pelas ruas da sedução, pelas esquinas da tentação, quando deveria estar em casa, junto de sua esposa e de seus filhos. Valorize o seu lar, não corra dele, corra para ele. É no recesso do lar que você encontra afeto, comunhão e segurança. Aqui vale o alerta. Cuidado o pezinho onde pisa. No verso 9, as bênçãos da amizade. Feliz é aquele que tem amigos cujos conselhos cordiais geram cura como óleo, deleite como perfume e doçura como mel. No verso 10, valorize seu vizinho.
há uma verdade extraordinária. Mais vale um amigo perto do que um irmão longe. Precisamos cultivar bons relacionamentos com os vizinhos, porque podemos servi-los em suas necessidades. E eles podem nos socorrer também na hora da nossa aflição. Um bom vizinho é o refrigério nos dias bons e o refúgio nos dias de angústia. Mantenha acesa a chama do amor aos irmãos que moram distante, mas invista ainda mais nos vizinhos que estão à sua porta. Eles poderão ser sua rota de escape no dia da calamidade, abrindo-lhes o coração, estendendo-lhe a mão e franqueando-lhe a casa. No verso 12, a prudência pode salvar sua pele. As Escrituras dizem que o prudente vê o mal e se escondem. Discernimento e prudência são seus antídotos contra os perigos da vida. Então, não seja ingênuo, não caminhe na direção daquilo que será um laço para os seus pés. Abra bem os seus olhos e apresse seus passos. Fuja dos perigos. Livre sua alma. No verso 13, cuidado com os compromissos que você assume. Ser avalista é uma atitude muito arriscada. Pode levar você à pobreza financeira e trazer-lhes grandes desgastes emocionais. Outra situação que pode roubar sua paz e esvaziar seu bolso é ter um relacionamento escondido e subterrâneo com uma mulher estranha. Essa mulher saberá explorar tal situação como chantageá-lo. Ela fará ameaças dizendo que se você não der o que ela quer, acabará com sua reputação e contará para o mundo inteiro o que vocês fizeram às escondidas. Por isso, seja prudente. Não ponha sua assinatura onde o seu bolso possa ser golpeado e nem coloque seus pés na casa da mulher estranha, onde sua honra pode ser destruída. No verso 14, há elogios e elogios. Quando você vir alguém fazendo muita propaganda das próprias virtudes, contando com muito entusiasmo seus feitos gloriosos, proclamando com eloquência seu acendrado amor, pode ter certeza de que alguma coisa está errada. O texto em apreço destaca a atitude positiva de saudar o vizinho logo de manhã, mas que, nesse caso descrito, é exagerada. O cumprimento ao vizinho nas primeiras horas do dia é legítimo, mas não fica bem quando é desproporcionado. Só os hipócritas fazem estardalhaços de suas obras. Quem assim procede não granjeia simpatia, mas rejeição. Suas palavras exageradas são processadas no laboratório de um coração falso e proferidas por lábios fingidos. Essa bendição transforma-se em maldição. Os versos 15 e 16 falam da mulher rixosa e a mulher ranzinza. Assunto este debatido em alguns capítulos atrás. Mas para fechar o assunto, ambas as mulheres é muito complicada a convivência. No verso 17, o contato abençoador. O ferro afia o ferro, dando-lhe forma, beleza e utilidade. Assim também o relacionamento com um amigo fiel é um instrumento eficaz para moldar nosso caráter e nos tornar ferramentas úteis nas mãos de Deus. Por isso, o propósito de um verdadeiro amigo é afiar e preparar você a ser um vaso de honra, um instrumento poderoso e eficaz nas mãos de Deus. Oh, como é precioso o amigo que nos confronta nossos erros e nos defende em nossas fraquezas. Oh, como é bom ter um amigo que nunca desiste de nós. No verso 20, a insatisfação crônica foi o que levou Eva a sentir-se infeliz no jardim cercado de delícias. Também foi o que levou o filho pródigo a pedir ao pai antecipadamente a herança e partir para um país distante. A cobiça dos olhos é um desejo forte, e esse desejo forte torna-se uma paixão avassaladora. Cuidado com o que os seus olhos veem e com o que o seu coração deseja. Essa insatisfação crônica pode ser um poço sem fundo, um abismo tão profundo como o inferno. No verso 23, você conhece o estado de suas ovelhas? O escritor sagrado usa a linguagem agropastoril para ensinar uma importante lição de vida. Um pastor de ovelhas precisa estar atento ao seu rebanho. As ovelhas não cuidam de si mesmas, precisam ser cuidadas. Elas não se protegem, precisam ser protegidas. Elas não caminham em segurança sozinhas, precisam ser guiadas. As ovelhas necessitam de provisão, direção e proteção. O pastor não deixa suas ovelhas abandonadas à própria sorte, nem as deixa vulneráveis diante dos ataques dos predadores. O pastor conhece cada ovelha do seu rebanho e as chama pelo nome. Um pastor que não cuida do seu rebanho lavra a própria sorte e cai em pobreza e desgraça. As ovelhas mal cuidadas se desviam, são presas fáceis das feras do campo. Elas adoecem e morrem. O pastor que não conhece o estado de suas ovelhas, nem cuida do seu rebanho, está laborando contra si mesmo.
está construindo o próprio fracasso. Esse princípio se aplica a qualquer área da vida. Sem investimento, não há retorno. Sem trabalho, não há progresso. Sem semeadura, não há colheita. Seja você um empresário, um funcionário público, seja agricultor, comerciante, professor, seja um ministro do Evangelho, faça o seu trabalho com excelência. Somente assim você colherá os benditos resultados de seu trabalho. Queridos, finalizamos mais um dia de exposição bíblica. Fiquem na paz de Cristo, nosso Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.